Olá, bem-vindo ao tutorial número 4 sobre o software If Validation. Não esqueça de assistir os tutoriais anteriores, 1, 2 e 3, para você poder entender o que iremos fazer aqui. Software If Validation, vamos hoje apresentar o módulo de validação de métodos. Essa é a tela inicial, conforme já mostrada no tutorial anterior. A primeira pasta, depois de efetuar o registro no software, login através do seu nome e senha. O usuário se encontra então com essa tela inicial, com a disposição em ícones dos módulos disponíveis para o software If Validation. Iremos hoje apresentar o módulo de validação de métodos chamado Métodos, podendo ser acessado através da tela inicial, Dashboard, ou através da opção Módulos Métodos. Okay? Muito bem. Acessamos o módulo de métodos apresentado ao lado da tela inicial Dashboard. A cada acesso em algum módulo específico ou parâmetro, eles são apresentados de forma pasta lado a lado. Por exemplo, módulo de amostras, eu abri uma outra pasta chamada amostras, além das pastas que já estavam abertas, métodos e dashboard. E assim por diante. Há uma pasta de equipamentos e a disposição ela vai se acumulando na tela como um todo. Muito fácil de visualizar. Aqui através do X eu posso fechar as pastas que foram abertas. Muito bem. Então, abrir, fechar, fechar e abrir. Muito simples. Voltamos então para a pasta, para a aba do módulo de métodos de validação. Esta é a tela inicial do módulo métodos, ou seja, validação de métodos. A tela inicial apresenta a tabela contendo os métodos que foram validados. Eu tenho aqui uma tabela com dois métodos. Método 1, método 2. Através desse quadrante com mais, eu consigo expandir a visualização do método 1 e consigo visualizar os parâmetros ou componentes validados do parâmetro número 1. Ir para o número 2 e assim por diante. O método e os seus parâmetros. O método e seus parâmetros. Os parâmetros normalmente são classificados como nome de substâncias, componentes químicos, ou seja, o seu analito de interesse, no qual você está estudando a validação. Através das janelas da barra de ferramentas, eu encontro ícones de acesso, assim como nas outras janelas parecidos. Nós temos a área de filtro, customizar, a disposição, a formatação da tabela, a aba de novo registro, ou seja, nesse caso, como estamos falando de método, ao clicar em novo, eu estou criando um novo método, com uma numeração de identificação automática. Temos o método número 1, número 2, e ao criarmos um novo método, temos o método número 3. Esse seria o número de identificação do sistema. Todos os campos a serem preenchidos com relação à identificação do método. E aqui uma subtela dentro da maior tela do método de parâmetros, com a mesma coisa. Filtros, formatação, novo, parâmetro. Ok. Salvar. Sim ou não. Vamos então editar o método número 1. Seleciono o método número 1, editar. E aqui nós temos um exemplo dos campos já preenchidos. Você pode preencher de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua configuração.
Então, neste caso, nós temos aqui o nome da matriz, nesse caso, água, o número do CAS, referente à matriz ou à substância, a fórmula resumida pode ser do produto e assim por diante, o projeto a qual se destina esse método, então você pode criar vários tipos de projetos com o nome de clientes, o nome do desenvolvimento do produto e assim por diante. O método utilizado, nesse caso a técnica analítica utilizada, conforme você adiciona as técnicas analíticas, elas ficam disponíveis para a seleção. Nesse caso é o método de IGC. A série desse método pode ser 1, 2, 3. Quantas vezes você já efetuou essa validação, por exemplo. O número do seu procedimento, a versão desse procedimento, a referência a algum padrão, alguma norma, seja USP, seja Anvisa, RE, seja da área de alimentos, meio ambiente, agricultura, você pode referenciar qual é o guideline, a norma em questão, a data de criação desse método, o responsável pela criação do método, homologação do método, informação referente à homologação e um campo de comentário. Bom, as informações em relação ao método são essas. Muito fácil. Depois eu preciso especificar quais são os parâmetros, quais são os componentes a serem validados. A mesma coisa, novo, editar. Nesse caso, nós temos aqui um parâmetro demo, com o nome de benzeno, CAS, a unidade de concentração, NA, pode ser qualquer unidade de concentração, e a faixa, ou seja, o intervalo de concentração estudado para essa validação. E comentários. Ok. Salvar, fechar. Aqui então, nessa tela, nós precisamos informar, né? Colocar as informações referente ao método, aos parâmetros em questão. Não tem limite de parâmetros, isso é ótimo, eu posso ter X parâmetros para cada método. Nessa aba, que é a aba principal. A aba principal do método é a aba de cadastro, a pasta de cadastro, com as informações do método e de cadastro dos parâmetros. Eu tenho uma outra aba, que é a aba de anexos. Anexos quer dizer que eu posso anexar documentos ao programa, ao método, através do ícone adicionar anexo. Ao clicarmos no adicionar anexo, eu posso colocar a descrição do anexo e selecionar este arquivo. Selecionar qualquer arquivo, nesse caso. Eu peguei um documento em Word, pode ser Excel, pode ser PowerPoint, pode ser Adobe, PDF. E eu posso aqui também informar se eu quero carregar e salvar o arquivo junto com o banco de dados ou somente salvar a referência, somente indicar o caminho onde esse arquivo está salvo. Muito bem. E aqui o anexo ele fica vinculado ao documento, nesse caso, esse método 1, águas. Ao abrir o anexo, ele irá então buscar o arquivo, ok? Aquele arquivo que você vinculou. Apagar, eu posso apagar o anexo. Então eu tenho adicionar anexo, apagar e abrir anexo. Muito bem. Essa função ela é muito interessante e uma das funções difíceis de encontrar em outros softwares de validação, porque no momento de consulta ou auditoria você pode ter todas as informações centralizadas no registro do Software F-Validation. Por exemplo, eu posso anexar e vincular todos os registros das análises realizadas para a validação deste método. Eu posso carregar os cromatogramas, por exemplo, em formas de documento de preferência. No nosso caso, muitos laboratórios usam a formatação já em PDF. Convertem todos os relatórios emitidos pelo equipamento, no caso HPLC-GC, pelo software de gerenciamento do equipamento, e você pode então imprimir todos esses documentos em Adobe, por exemplo, os relatórios, os cromatogramas, e anexá-los aqui ao software.
Dessa forma, você consegue centralizar todas as informações em relação à validação do método num único lugar, num único banco de dados. Não é necessário você ficar procurando e pesquisando através de uma validação, buscar qual foi o cromatograma ou dado bruto gerado para aquela informação. E é aí onde a gente encontra muitas falhas no laboratório, porque as informações elas ficam, como a gente informou nos tutoriais anteriores, as informações ficam fragmentadas sobre a validação. Não é possível obter de forma rápida, segura, centralizada todas as informações referentes a um método validado. Com o F-Validation isso é possível e muito fácil. Apenas com um clique abre-se o método, abre-se todos os anexos, todos os documentos que foram vinculados àquela validação. E você consegue visualizar todos os resultados, por exemplo. Eu ainda tenho uma aba de referência, onde eu consigo linkar este método a um outro módulo dentro do software F-Validation. Eu posso vincular, por exemplo, esta validação de método a algum cliente, por exemplo. Onde, ao entrar na aba clientes desse determinado cliente, por exemplo aqui, esse cliente número 1, eu consigo, através do cliente, visualizar todas as validações de metodologias realizadas para aquele cliente. É uma forma de você fazer vínculos entre os módulos. Isso também facilita a rastreabilidade. Okay? E na outra última aba, histórico, é a aba de registro de histórico para esse método. A data, a hora, quem alterou e qual computador. Não é uma trilha de auditoria, nós já apresentamos a trilha de auditoria no módulo anterior. É simplesmente uma tela de registro para cada método, para incrementar a rastreabilidade, sem precisar acessar a trilha de auditoria eletrônica. Ok? Muito bem. Salvar. As informações foram salvas. Okay. Conforme está aqui. Se tiver algum anexo. O histórico já acrescentado na data que ele foi salvo, 2016, hoje, e o usuário. Muito bem? Esta foi então a sessão que descrevemos todos os campos de edição e criação de um método. Vamos vamos ampliar, expandir o método 1. E ao clicar sobre o parâmetro número 1, eu tenho aqui ativado instantaneamente as funções relacionadas ao módulo de validação de métodos. É necessário selecionar o parâmetro. Caso o parâmetro não esteja selecionado, a aba, as funções sobre validação de métodos, elas não são ativadas, pois a ativação dessas funções depende do parâmetro selecionado. Então, primeiramente, é necessário selecionar o parâmetro e sim, depois escolher a função da validação. O que temos aqui? No grupo de funções do módulo de validação de metodologia, temos a aba de validação, validação de método, todos os segmentos, e categorias de validação. Temos aqui categorias de testes para comparação interlaboratorial, dados estatísticos comparativos entre resultados de laboratórios diferentes. Se aplica uma outra categoria de cálculo. Ferramentas específicas de controle de qualidade, no caso ainda de método, que são as cartas de controle, curvas de calibração e cálculos de incerteza, e uma última aba de análise multicomponente. Okay? Na aba de validação, temos os segmentos de acordo com a categoria de validação, podendo ser validação exploratória, validação completa,
adequação de sistema, transferência entre métodos, validação retrospectiva, determinação de substâncias principais, ou seja, determinação de teor normalmente, determinação de impurezas, quantitativa e qualitativa, testes de adequação de sistema HPLC pelo FDA e europeia. Então vocês observem que ao selecionar uma categoria de validação, ele abre uma subjanela com os respectivos testes. No caso, ao pararmos o mouse sobre validação exploratória, temos as seções, a subseção com os testes indicados para uma validação exploratória, que seriam repetibilidade, seletividade e robustez. E vocês também percebem que ao selecionarmos o parâmetro repetibilidade, este nos apresenta as opções que o software oferece para a avaliação de repetibilidade. Assim como para os outros parâmetros, temos as opções de teste para cada parâmetro, para atender diferentes necessidades de diferentes segmentos. Muito bem. Na questão de comparação de dados entre laboratório, temos estatísticas de Mendel, estatísticas relacionadas ao parâmetro H e K, estudos colaborativos e assim por diante, cartas de controle, incertezas. Este então seria o módulo de validação. Uma apresentação inicial. E no próximo módulo, então, iremos adentrar a um desses parâmetros com mais detalhes. Obrigado, não perca o próximo vídeo.